Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Maida de La Salete e este é o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 10 de maio. Hoje é Dia Internacional da Árvore de Argan, uma espécie típica de Marrocos, no sul do país, que cresce em áreas semiáridas. O que esta árvore tem de especial para ter um dia dedicado a ela é que, mesmo durante secas, ela consegue dar fruto. É dela que vem o óleo de argan, um dos óleos mais raros do mundo, considerado ouro líquido de Marrocos. Tem múltiplas funções na cozinha, em medicamentos e em cosméticos. A sua capacidade para prevenir doenças cardiovasculares e os seus benefícios para a pele estão cientificamente provados. Portanto, se ainda não experimentou o óleo de argan, talvez esta seja uma boa motivação para isso. Dia 10 de maio é o Dia Internacional da Árvore de Argan. Os principais títulos de hoje: Moçambique e Portugal assinam um acordo de cooperação para treino de forças especiais. Em Angola, fome mata na Huila e também em Angola, membros da comunidade islâmica detidos na Lunda Norte. Na Guiné-Bissau, ex-ministro da Saúde detido na semana passada vai hoje a tribunal. Nos Estados Unidos, Marinha apreende arsenal ilegal chinês e russo no mar da Arábia do Norte. Nós já vamos ao desenvolvimento destas notícias, mas antes eu vou aproveitar para dar aqui bom dia ao Mamadi Iqbal Daoud, que é sempre a primeira pessoa a entrar, ou se não é sempre, é quase sempre a primeira pessoa a entrar aqui no nosso Washington Fora de Horas, e também dar um olá muito especial a alguém que nos vê em diferido quase todas as semanas através do YouTube, que é o Wesley Jackson. Ele está em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e ele diz que ama o canal da Avô Português e quer um oi para a malta de Santa Bárbara do Oeste. Então, Wesley Jackson, um grande oi, 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 gente aí de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Muito obrigada pela companhia e eu espero que continue sempre conosco. Vamos então ao primeiro título de hoje, ao desenvolvimento desta notícia sobre Moçambique e Portugal. Os governos de Portugal e Moçambique assinaram um novo acordo de cooperação militar em Lisboa hoje, que prevê um aumento no número de efetivos de Portugal enviado em uma missão de treino para Moçambique, que tem sido alvo de extrema violência no norte do país. O ministro da Defesa moçambicano, Jaime Bessa Neto, disse hoje que o país tirará, e eu cito, todo o proveito possível do acordo. Fim de citação. O ministro português Gomes Cravinho disse, e cito, acrescentamos um grande projeto de formação das Forças Especiais Moçambicanas que vai resultar num aumento de 4 vezes no número de tropas portuguesas a trabalhar com os seus homólogos em Moçambique. Fim de citação. As bases para esse acordo foram estabelecidas durante uma visita pelo ministro português a Moçambique em dezembro passado e previa o envio de 60 soldados para uma missão de formação iniciada após o ataque no final de março contra a cidade de Palma, na região de Cabo Delgado. Grupos jihadistas têm aterrorizado desde o final de 2017 esta província na fronteira com a Tanzânia e que é rica em gás natural. O país está sob ataque das forças estrangeiras de terrorismo, disse o ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Bessa Neto, acrescentando, e eu cito, ser um sofrimento que a comunidade internacional deve abraçar para poder apoiar os esforços das forças de segurança de Moçambique. Fim de citação. De acordo com o ministro Bessa Neto, o conflito até agora deixou, e eu cito, cerca de 2.000 mortos entre civis e soldados, incluindo no lado de terroristas. Fim de citação. E ele diz ainda que as autoridades de Moçambique também contam cerca de 800.000 pessoas deslocadas. Antes de continuarmos com as notícias e vamos continuar com Moçambique, eu vou fazer aqui o que faço sempre, que é partilhar o nosso
Washington Fora de Horas também na minha página. Eu peço sempre que vocês partilhem, então acho que só me fica bem, não é? Partilhar também. E mais uma vez peço desculpa porque quando eu faço isto, tudo mexe, não é? Porque, como eu disse antes, o nosso Washington Fora de Horas é transmitido, aliás, a partir das nossas casas, então nós temos sempre que endireitar as câmaras, não é? Temos sempre que estar a fazer estes detalhes para enquadrar bem as câmaras e depois bater aqui com os copos de água, naturalmente, todas aquelas coisas que num estúdio não aconteceriam, em casa infelizmente acontecem porque nós estamos a transmitir a partir das nossas casas. E eu tento sempre ter aqui um bocadinho mais do que o logo da VOA, não é? Tento ter aqui umas flores, um globo, para ter um efeito melhor. Mas vou aqui ver também, temos o Elvino Neto, ele está a escutar-nos de Londres, muito obrigada pela companhia de sempre, Elvino. O Mohamed Cissé, muito boa tarde ao Mohamed também, Elvino, grande amigo, por estar connosco sempre. Mohamed, boa tarde, minha irmã. Ele diz muito obrigada pelo carinho. Estevão Ferraz, a partir de Luanda, e o Ailton Correia, que nos assiste a partir da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, no sul do Brasil, e ele diz que faz sol com 25 graus. Eu não sei se vocês conseguem ter noção, certamente não. Eu tenho uma janela aqui e ela mostra-me exatamente como é que o dia está. E hoje está um dia de inverno em pleno maio. É inacreditável que a 10 de maio nós estejamos a ter este dia de inverno. Está frio, está chuvoso, está nublado, portanto, nós não temos 25 graus com certeza. Eu vou-lhe dizer, estão 12 graus com uma sensação, para mim, que sou friorenta, não é? Para mim está a sensação de 5 graus, mas eu tenho a certeza que a sensação real não é tão baixa. A aplicação aqui do telefone diz que que é a sensação de 9 graus, portanto estão a ver como é que eu sou friorenta, não é? Quando eu digo que para mim está uma sensação de 5 graus. É um bocado exagero, mas é assim, o corpo sente o que sente, não é? Então não podemos discutir estas coisas. Quem tem frio, tem frio. Mas há a promessa das temperaturas aumentarem e eu estou aqui a tentar ver se encontro o nosso Washington fora de horas também aqui na página da VOA. E aqui vou. E já partilhei, desculpem este silêncio, é que eu tento sempre evitar que haja aqui duplicação de sons. Já vejo cá também Zulfa Xana, o Léo Andaléu já está connosco, a Luja Pedro Sanga, a partir de Moçambique, Tutu Vila Engando, Aumbo. Boa tarde, voa, o Ani António K. Ele fala-nos de Castelo Branco, em Portugal. O Ani António K. Eu passei 4 anos da minha vida na Covilhã, portanto eu visitava Castelo Branco com alguma regularidade. Sempre frio em Castelo Branco, não importa se é verão, se é primavera, se é inverno, sempre frio. Confirma? Covilhã pelo menos tinha as 4 estações um bocadinho mais estabelecidas. E dizer que são cidades vizinhas, não é? Que estão separadas apenas pela Serra da Estrela. José Carlos Duarte fala-nos de Reykjavik, na Islândia. Uau, hoje é só Malta em lugares de frio. Sebastião Domingos Simão, ele fala-nos de Lisboa e ele deixa sempre esta mensagem de votos de muita paz a toda a gente. E o Ani António cá concorda comigo, está sempre frio em Castelo Branco, mesmo quando é verão, há sempre assim uma brisa fresca, não é? Que é para manter as pessoas alerta, digamos assim. Com licença, muito obrigada.
O Ailton diz que no sul do Brasil é bem frio, quando começa o inverno em junho até agosto. Eu não gosto do frio. Mayra, você nasceu em que país? Ah, pois é. Eu nasci em Angola, num país tipicamente quente, mas com muitas regiões frias. Mas eu sou uma pessoa do calor, então gosto mesmo do sol e gosto daquele bafozinho, como nós dizemos em Angola. Pelo que reclamo sempre, embora esteja longe do país onde nasci, eu reclamo sempre do frio. Vamos então às notícias, que é isso que nos traz aqui e não o frio que nós possamos sentir. Em Moçambique, o indicador de confiança do setor de produção industrial, que inclui também as atividades das indústrias extrativas, de produção e distribuição de eletricidade e água, recuou ligeiramente comparado com o trimestre anterior, mas o seu saldo continua acima da média da sua série temporal, revela o Instituto Nacional de Estatística, o INE, em relatório de inquérito trimestral. Portanto, esta notícia diz que o indicador de confiança da indústria em Moçambique caiu. O relatório do INE indica que cerca de 52% das empresas do setor industrial enfrentaram algum constrangimento no trimestre em análise, o que correspondeu a uma redução de 8% de empresas com constrangimentos face ao trimestre anterior. Entre as principais causas dessa queda estão a falta de matéria-prima, 25%, a concorrência, 18%, e outros fatores não especificados, que equivale a 26%. Vamos agora até Angola. 2 crianças morreram na localidade de Catorro, aliás, na comuna de Chiange, município dos Gambos, na província angolana da Huila, e isto devido à fome. Os relatórios de mortes por fome surgem depois de muitos gritos de socorro lançados por ativistas e líderes religiosos, bem como por organizações não governamentais, sobre a situação de crise naquela região, que enfrenta uma das maiores secas dos últimos anos, dos últimos 30 anos, aliás. O único enfermeiro do posto de saúde da localidade, portanto de Catorro, Batista Ntonga, diz que o problema maior é a fome e ela tem impacto na saúde das pessoas. Pela mesma causa, estão a aumentar nas comunidades os casos de desnutrição entre as crianças, segundo relatam as próprias autoridades sanitárias do município. O diretor municipal de saúde dos Gambos, Nicolau Bendem, descreve um quadro difícil com os casos de desnutrição. E ele diz, eu cito, quando se trata de haver fome, a desnutrição também acompanha, e nós temos estado a verificar nas comunidades, há sem dúvidas em crianças e sem dúvidas em criança em particular. Portanto, as crianças são as mais afetadas, segundo Nicolau Bendem. Organizações da saúde, da sociedade civil, aliás, recomendaram recentemente no Lubango ao governo que declare o estado de emergência no sul de Angola para permitir que as agências internacionais humanitárias se envolvam no combate à fome. Ainda em Angola, 2 mortes confirmadas devido à chuva torrencial em Cambambe, no Kwanza Norte. As precipitações que assolaram a província do Kwanza Norte provocaram morte a 2 pessoas da mesma família no município de Cambambe, e estas vítimas mortais são 2 mulheres de 68 e 28 anos. O administrador municipal de Cambambe, Adão Malungo, diz que o quadro é desolador e mais apoios precisam-se. Ele diz também que houve 70 casas destruídas, e isso corresponde a 7, e que também se está a falar, aliás, a 727 casas totalmente inundadas, o que prefaz um total de 803 residências fortemente atingidas. Ele diz que 7.000 famílias foram atingidas diretamente com estas inundações. O governador provincial Adriano Mendes de Carvalho liderou no domingo, portanto ontem, mais uma reunião da Comissão Multissetorial ad hoc
que orientou a entrega de terrenos identificados para autoconstrução dirigida na zona do 10 de agosto, portanto do bairro 10 de agosto, delimitada para a expansão da cidade do Dondo. Portanto, no norte do país chove bastante, no sul do país chove nada. Antes de continuarmos com Angola, vamos ver quem é que está aqui conosco. Temos Valentino Strong Luís. Ele diz que a fome em Angola não está só na província da Huila ou no Cunene, está espalhada nas 18 províncias do país. Ele diz: façam uma investigação e verão que estou a dizer a verdade. Em Luanda, por exemplo, morreram mais de 6 pessoas de fome nos meses de fevereiro e março, nos municípios de Viana, Belas e Cacoaco. É verdade, Valentino, nós, aliás, tivemos uma reportagem na semana passada sobre toda a crise alimentar no país. O problema com a Huila, com o Cunene, toda a zona do sul é a seca, não é? Que agrava cada vez mais a situação das comunidades que ali vivem. O Domingos Fediaço Júnior diz: boa tarde, Mayra, hoje está super chique. Oh meu Deus, muito obrigada, Domingos. A maneira da nossa identidade africana. É verdade, este lenço foi-me oferecido e eu fiquei mesmo muito encantada com ele e tento sempre usá-lo sempre que possível e fico contente que não seja só eu a gostar do lenço. Espero que a cooperação, diz ele, entre Moçambique e Portugal seja caminho que nos traga vantagens em termos de segurança e deve ter um impacto imediato, ou seja, de curto prazo, pois a situação de Palma e Cabo Delgado, no geral, é desoladora, que requer uma intervenção séria. Portanto, esta é a mensagem de Domingos Fediace Julai. Ele também é aqui um Washington foradense muito assíduo. José Correia Leão de Judá fala-nos a partir de Luanda. Alberto Zico, boa tarde, a equipa da VOA, vejo de Tete. Ora, muito bem, como é que estão as coisas em Tete, Alberto? Espero que esteja tudo bem por aí. Temos ainda Estevão Ebenezer. Está aqui um nome que eu normalmente tenho alguma dificuldade porque às vezes tem acento e às vezes não. Portanto, Estevão Ebenezer, eu espero estar a dizer corretamente e se não estiver, corrija-me porque eu quero aprender. E ele diz, bela dicção, amo os vossos conteúdos. Tem graça que eu estou preocupada em dizer o seu nome corretamente e o Estevão diz exatamente isso sobre a dicção. Portanto, Estevão, eu agradeço que me diga como é que se pronuncia o seu último nome quando tem acento. E aproveito para dizer que pode enviar o áudio de como se diz o seu nome pelo WhatsApp da VOA. Mais 202 251 9466. E já agora aproveitar, subscrever as nossas notícias diariamente pelo WhatsApp da VOA. Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp da VOA para que quem ainda não subscreveu os nossos conteúdos pelo WhatsApp possa então subscrever. Portanto, aqui está o WhatsApp da VOA, que é também uma boa plataforma para enviarem as vossas questões todas as semanas para o Angola Saúde em Foco. Vamos então continuar com as notícias. Ainda em Angola, 7 membros da comunidade muçulmana em Chiato, na província da Lunda Norte, devem ser presentes ao Ministério Público hoje, depois de terem sido detidos no sábado. 6 foram detidos dentro da mesquita e o vice-representante da comunidade foi preso no sábado na esquadra, quando pretendia saber a razão das detenções dos outros 6 membros. Isto disse à Voz da América o representante local da comunidade muçulmana, António Moalia. Pela segunda vez, em cerca de um ano, membros da comunidade muçulmana são detidos e os seus locais de culto encerrados na província da Lunda Norte. Entretanto, o secretário-geral da Comunidade Islâmica em Angola, David Já, diz que a atitude das autoridades da Lunda Norte contraria
as promessas feitas na última semana pelo Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, Jomo Fortunato, que se terá mostrado aberto ao diálogo visando o reconhecimento da confissão religiosa dentro de 6 meses. E David já diz, eu cito, Angola sendo um país multirreligioso, não cabe ao Estado escolher que religião o seu cidadão deve seguir. Fim de citação. E ele considera também um contrassenso todos os entraves que se têm colocado ao reconhecimento oficial da comunidade islâmica em Angola. Antes de eu continuar, mais um bom dia ou uma boa tarde, consoante o local onde se encontra. Comandante Ricardo Mané diz boa tarde. Abubacar Boana, força, muito obrigada Abubacar. José Correia diz em Angola também perdemos um forte homem da nossa praça política. Refiro-me ao ex-deputado Raul Danda, parte da liderança da UNITA. É verdade, sim, foi no sábado que morreu Raul Danda e esta é, aliás, a notícia tem sido a notícia que mais tem sido vista, lida, procurada no website da VOA. Nós temos, aliás, reações à morte de Raul Danda, que eu vou partilhar daqui a nada aqui nos nossos comentários. Eu peço mais uma vez desculpa. Estamos no tempo da primavera e quando há primavera há pólen, quando há pólen há alergias. E eu já falei das alergias também no programa da saúde, mas elas continuam por aqui. Marcelino Rapisson está a ver-nos a partir de Sofala, muito bem-vindo. Sergei Mikhail Kalashnikov fala-nos de Luanda e ele diz uma vez mais em estado de calamidade. É verdade, por causa da Covid-19. Vamos então até à Guiné-Bissau, onde o antigo ministro da Saúde Pública, António Deuna, continua detido nas celas da Polícia Judiciária por suspeita de concessão fraudulenta da licença de importação ilegal de 30 contentores de medicamentos a favor do grupo Farmácia SS Sónia e também de um desvio de cerca de 50 milhões de francos CFA de uma organização não governamental inglesa que apoia o tratamento de pessoas com cegueira na Guiné-Bissau. Portanto, o antigo ministro António Deuna está detido ainda por ter concedido uma licença fraudulenta de importação ilegal de 30 contentores de medicamentos e também de desvio de cerca de 50 milhões de francos CFA. O antigo ministro vai hoje a tribunal que deve legalizar ou não a prisão dele. Na sexta-feira, António Deuna foi levado ao Ministério Público para efeito de legalização da prisão preventiva, mas o juiz de instrução criminal não se encontrava no seu serviço e marcou a audiência para hoje. Deuna foi ministro da Saúde até o passado 25 de abril, quando foi exonerado na remodelação governamental. Nos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos apreendeu um grande carregamento ilícito de armas no mar da Arábia do Norte na semana passada, anunciou a 5ª Frota da Marinha americana. Entre os armamentos estão dezenas de mísseis antitanque russos e milhares de rifles de assalto chinesas, armas de assalto chinesas, segundo a frota americana baseada no Bahrein. Portanto, a informação foi dada pela frota americana baseada no Bahrein sobre esta apreensão de armamento e entre eles estão mísseis antitanque russos e rifles de assalto chinesas. A apreensão do arsenal foi feita pelo cruzador de mísseis guiados, o USS Monterey, na quinta-feira, mas só agora foi divulgada. Segundo a Marinha Americana, o carregamento ilícito estava numa embarcação sem bandeira e que navegava em águas internacionais do Mar da Arábia do Norte. E o comunicado diz, eu cito, o carregamento de armas incluía dezenas de mísseis guiados antitanque russos avançados, milhares de rifles de assalto chinesas tipo 56, centenas de metralhadoras PKM,
rifles de precisão e lançadores de granadas propelidas por foguete. Fim de citação. Antes de continuarmos com outras notícias, vamos falar do Burundi, da Nova Zelândia e também da Líbia. Ver aqui quem entrou. Entretanto, David José Campos fala-nos do Talatona, que fica em Luanda, Angola, e ele diz que não precisamos de terroristas em Angola. David José, não sei a que é que se refere, mas eu desconfio que seja sobre a notícia da comunidade islâmica. E não querendo deixar aqui uma opinião muito precisa, mas todos temos direito à nossa própria confissão religiosa, todos devemos praticar um bocadinho mais de ecumenismo, que é essa convivência saudável entre religiões diferentes. E depois temos Nadiorete Solange Pina, que deseja muita força. Nadiorete, eu desejo também a si muita força, um bom início de semana cheio de boas energias para que tudo corra bem. Vamos então até ao Burundi, onde pelo menos 12 pessoas, incluindo um alto membro do exército, foram mortas e várias outras ficaram feridas numa emboscada numa estrada no centro do Burundi, disseram fontes médicas e policiais hoje. A polícia disse que na noite de domingo 8 pessoas foram mortas quando bandidos atacaram 4 veículos perto de Muramvya, uma capital provincial a cerca de 50 km a nordeste da cidade principal de Bujumbura, mas a agência AFP diz que o número é maior, que cita 12 e que uma criança está entre as vítimas mortais. Um médico que pediu anonimato diz ter visto 11 mortos no necrotério de Muramvya, enquanto uma 12ª vítima estava em Bujumbura depois de ser transferida para um hospital. O presidente Evariste Ndayishimiye disse que os responsáveis devem ser levados à justiça. Não há informação sobre os autores do ataque nem as suas causas. Na Nova Zelândia, um homem esfaqueou 4 pessoas nesta segunda-feira num supermercado de Dunedin, na ilha sul da Nova Zelândia. A polícia disse que o suspeito foi preso, mas que ainda não sabe explicar a motivação do ataque. 2 das pessoas esfaqueadas são funcionárias do estabelecimento e 3 das 4 vítimas estão em estado grave. A primeira-ministra Jacinda Ardern diz que, e eu cito, não há nada que sugira da perspectiva da polícia que isso é o que eles definiriam como um evento de terror doméstico. Fim de citação. Dunedin é uma cidade com cerca de 130 mil habitantes, incluindo um grande número de estudantes da Universidade de Otago. Infelizmente, estas nossas últimas 3 notícias são só de ataques e mortes. Vamos até à Líbia, onde pelo menos 6 pessoas, incluindo uma criança, morreram afogadas quando um barco que transportava cerca de 45 migrantes afundou ao largo da Líbia, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. A porta-voz daquela agência, Safa Mcheli, disse que o naufrágio teve lugar no domingo e que 40 migrantes foram resgatados. Mcheli acrescentou que o barco era uma das 9 embarcações que transportavam mais de 700 migrantes interceptados no domingo pela Guarda Costeira Líbia ao largo da costa do país magrebino. A Líbia surgiu nos últimos anos como um ponto, aliás, de trânsito dominante para os migrantes que fogem da guerra e da pobreza em África e no Médio Oriente para depois seguirem para a Europa. Vamos agora a outros temas. Já sabe? Todas as sextas-feiras nós temos Angola Saúde em Foco e para participar em direto inscreva-se pelo WhatsApp ou pelos nossos números locais. Envie o seu nome, número e província para o WhatsApp da VOA, é o +1 202 251 9466, ou para os nossos números locais, que são o +244 932 348 698 ou o +244 993 255 911. E se perdeu o último Angola Saúde em Foco, eu vou partilhar aqui para que possa assistir ou
Se já assistiu, partilhe com outras pessoas. Nós falamos com Érica Tavares sobre o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. E como eu sei que não houve tempo para apontar os números, porque eu disse talvez muito rápido, aqui está toda a informação. Faço questão de partilhar toda a informação. Os números do WhatsApp, os números locais e também o nosso link para o programa de sexta-feira passada que eu aconselho a assistir. Leopoldina Fernandes, muito obrigada, Leopoldina, pela sua mensagem tão simpática. Eu espero que a Leopoldina, a Nádia Oref voltem aqui a assistir ao nosso programa, estejam sempre connosco e interajam também com quem estiver a apresentar o programa. Este programa é de segunda a sexta-feira, é apresentado todos os dias por um jornalista diferente aqui da Voz da América e, portanto, vocês têm sempre cenários diferentes também, porque nós continuamos a apresentar o programa a partir dos nossos estúdios improvisados, que são as nossas casas. O artigo, como eu dizia, mais lido até agora no nosso website em www.voaportugues.com é o artigo relacionado com a morte do deputado Raul Danda, e este artigo é de reações a esta perda na política angolana. Portanto, eu vou aqui partilhar também este artigo. Tenho aqui o Alberto Carlos Salgado, que nos assiste a partir de Moçambique. Muito obrigada pela sua entrada aqui, pela sua companhia no nosso show. Temos no Twitter, o que é que está trending no Twitter? O aniversário do vocalista dos U2, Bono. Ele faz hoje 61 anos. E se entre a audiência houver alguém que faz anos hoje, os nossos parabéns. Toda a equipa da Voz da América deseja-lhe uma longa vida, cheia de saúde e muita disposição sempre. No Google, o que é que está trending no Google? Ontem foi Dia da Mãe aqui nos Estados Unidos. Portanto, o Dia da Mãe aqui nos Estados Unidos é sempre o segundo domingo de maio. Eu sei que nos países de língua oficial portuguesa, em África e em Portugal, eu não tenho a certeza que no Brasil seja o Dia da Mãe também, que o Dia da Mãe corresponde ao mesmo dia que em Portugal e em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Vale a pena dizer os nossos países todos, mas nos nossos países o Dia da Mãe é o primeiro domingo de maio. Aqui nos Estados Unidos é o segundo domingo de maio. Eu desconfio que no Brasil também seja o segundo domingo de maio. E porquê que eu estou a falar nisto? É porque tanto no Google quanto no Facebook é o que está trending. O dia foi ontem, mas hoje ainda está a rolar, e só nesta manhã aqui nos Estados Unidos mais de 5 milhões de pesquisas no Google eram referentes ao dia e às mensagens para as mães, ok? Portanto, é um dia especial. Aqui manda a tradição que a mãe, além dos presentes, seja levada para um brunch. Portanto, há sempre o brunch do Dia da Mãe. Todos os restaurantes e cafés trabalham nesse sentido. É quase como um feriado aqui. E, portanto, como eu dizia, no Facebook é a mesma coisa. A onda de homenagens pelo Dia da Mãe foi também o tema forte e ainda está popular. E os posts mais populares são de Dwayne The Rock Johnson, que partilhou uma foto com a sua mãe, Jennifer Lopez, a cantora e atriz, que partilhou uma foto com os seus filhos, e Tyler Perry. Tyler Perry, que ele é produtor de filmes e de outros conteúdos de televisão, e ele escreveu uma longa mensagem. Ele também é ator, a propósito. E ele escreveu uma longa mensagem sobre a importância de valorizar as mães que estão vivas e fazer tudo por elas enquanto estão vivas. Isto porque a mãe de Tyler Perry morreu faz 12 anos. Muito bem, agora é tempo de eu me despedir.
António Rocha diz que Portugal já enviou um grupo de fuzileiros especiais altamente treinados e também comandos para treinar forças militares de Moçambique no combate aos extremistas islâmicos que pretendem instalar o Estado Islâmico em Moçambique. Diz António Rocha. Nós abrimos o nosso programa com a informação desse acordo de cooperação entre Moçambique e Portugal. Manito Lourenço diz boa tarde e Manito, eu digo boa tarde e digo adeus. Até para a semana, porque eu só volto a Washington fora de horas para a semana, mas continuem connosco. De segunda a sexta nós temos sempre Washington fora de horas, é um jornalista diferente, mas sempre com a mesma energia e com a mesma missão de informar o mundo. Obrigada pela companhia, continuem connosco. Nós estamos também em www.voaportugues.com.